Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Estamos aqui gravando mais um vídeo para falar um pouquinho da carreira extraordinária e também um pouco da biografia do Rick Wakeman. Rick Wakeman que vai estar no Brasil novamente, agora em abril de 2024. Né? Então achei interessante a gente fazer uma certa recapitulação da biografia dele e principalmente falar um pouco dos álbuns, né? Já gravei um vídeo, já temos um vídeo no nosso canal falando sobre o Viagem ao Centro da Terra, que foi a mega produção louca do Rick Wakeman, que deu super certo, né? Mas que foi uma tarefa árdua para ele, muito árdua mesmo. Então, e já gravamos também um vídeo falando das 6 esposas de Henrique VIII, do álbum As 6 Esposas, que também é sensacional, é o álbum que debutou o Rick Wakeman para o mundo do rock, né? E realmente foi um sucesso também extraordinário e tal. Mas agora eu quero falar nesse vídeo aqui um pouquinho da passagem do Rick Wakeman pelo Yes, que foi a banda que catapultou o Rick Wakeman para o rock, né, de uma forma bem ampla, né, e tornou ele extremamente conhecido. Mas eu sempre gosto de dizer também que o Yes deve demais ao Rick Wakeman, porque o Yes só se tornou aquela super banda dos anos 70 depois do Rick Wakeman. Porque o Rick Wakeman criou aquele caldo musical, que era exatamente, até o John Anderson falou isso, né? Que o Rick Wakeman estava ali para fazer uma conexão da banda. O Rick Wakeman era a orquestra que a banda sonhava em ter com ela em todas as apresentações. O Rick Wakeman era um homem orquestra, tocando aqueles mais de 12 teclados dele, com sons de todos os tipos, realmente, e com uma bagagem musical assim extraordinária, que ele foi comprovando cada vez mais ao longo dos anos. Era impressionante o talento do Rick Wakeman. Mas, agora vamos ao mais, que tem sempre o mais, né? O mais é que ele foi chamado pelo Chris Squire para se incorporar ao Yes em 1971, quando eles iam gravar o álbum Fragile, e o Tony Kay, que era o tecladista anterior, saiu da banda. Não houve um estresse muito grande, saiu numa boa, de acordo com a biografia deles, foi tudo tranquilo. O Tony Kay não queria mais continuar naquela maratona de música, e o Tony Kay também, ele não gostava muito daquela tendência cada vez mais erudita, cada vez mais sinfônica que o Yes queria percorrer. Por isso o Rick Wakeman entrou na hora certa, no momento certo, porque era um cara erudito, um cara sinfônico, né? Tão sinfônico que em 74, ele gravou o famoso Viagem ao Centro da Terra com coral, orquestra, tudo da concepção dele, quer dizer, ele gostava mesmo disso. Então o Tony Kay saiu, o Rick Wakeman entrou, gravaram o Fragile e começaram a já fazer a turnê, já foram para os Estados Unidos, fizeram um sucesso extraordinário, e o Rick Wakeman ali presente, sempre, né, fazendo aquilo que esperavam dele. Mas, é aí que está o mas, que eu não falei ainda, mas é que a personalidade, as personalidades e o estilo de vida do Rick Wakeman era muito, mas muito diferente, tipo água e vinho, né? Aliás, essa alusão é ótima, água e vinho, porque o Yes era água e o Rick Wakeman era o vinho, mas nem sempre o vinho, frequentemente a cerveja, o whisky e tudo quanto é tipo de álcool, que o Rick Wakeman era viciado, adorava, viciado entre aspas, né? Adorava bebida alcoólica e bebia muito mesmo. Chegava ao ponto de às vezes passar mal, né? No meio numa jam session que ele fazia muito nos bares londrinos, aquela coisa toda. Ele às vezes passava muito mal e teve até um episódio em que quiseram deixar ele para trás, porque ele bebia demais, né? Bebia muito mesmo. Eu, inclusive, posso dar um depoimento pessoal, porque em 1975, quando eu assisti o Rick Wakeman no Brasil, ele, em cima do piano, assim, na parte da frente do piano, assim, né? Tem o teclado e aquela parte de cima, ele foi alinhando, foi fazendo uma coluna de latinhas de cerveja. E o que ele foi tomando antes, durante o show e o tempo todo, ele tomou muita cerveja. Rick Wakeman
era, não sei se ainda é, né? Uma esponja. Hoje em dia, a saúde já não é mais a mesma, está com 74 anos, 75 anos, acho que vai fazer 75 anos esse ano, acho que é isso. Ele é de 1949, então ele deve estar fazendo 75 anos esse ano. Bom, enfim, aí a incompatibilidade era muito grande, tá entendendo? Os músicos tinham uma vida assim meio monástica, meio os músicos do Yes, né? Assim, muito contido, muito regrado, tudo muito direitinho, acordar em determinado horário, aí fazer trabalhar nas composições, depois ensaiar, e tinha as turnês também, né? E ele não se enquadrava muito bem nisso, isso aconteceu desde o início. E outra coisa, o Rick Wakeman, além de beber muito, era muito debochado, adorava sacanear todo mundo, zoar, como hoje em dia se fala, né? Zoar todo mundo, e ele fazia isso direto. Né? Tem vários episódios dele, assim, né? Debochando de um técnico, dos músicos, não sei, mas com os técnicos, com o pessoal do apoio, ele fazia muita coisa. Né? Tem até um episódio assim muito engraçado, né? E é outra coisa, aquelas extravagâncias, né? Típicas de músico de rock, principalmente daquela época, mas até depois também. Sempre tem essas extravagâncias. O Rick Wakeman, por exemplo, começou a ganhar muito dinheiro, começou a fazer uma coleção de carros. Ele tinha uma coleção de carros, tinha mais de 20 carros. Né? E parece que 10 Rolls Royce, só Rolls Royce, carro caríssimo, né? Um carro que é meio a marca da Inglaterra, né? Do Reino Unido e tal. E, além disso, ele tinha umas maluquices que ele pedia e tal. Então, teve uma vez que ele estava no palco se apresentando e ele cismou que queria uma comida típica lá também, que é o curry. Ele queria um curry. Muito bem, aí ele virou para um assistente lá e disse, vai lá comprar um curry para mim. Aí o cara que já está acostumado com as maluquices do Rick Wakeman foi comprar. E o Rick Wakeman está se apresentando, tocando o Tale from Topographic Ocean. Tá? Aliás, depois eu vou falar um comentáriozinho sobre como é que o Rick Wakeman enxergava a música do Yes. Mas nesse momento ele estava lá tocando o Tale from Topographic Ocean, o cara entrou tentando ser discreto, tentando, né? Não chamar muita atenção porque ele tinha pedido, né? E entrou por baixo do Mellotron e foi dar para o Rick Wakeman o prato com o curry, né? Que ele queria tanto tomar. Aí o Rick Wakeman não teve nada, ele se abaixou, foi por baixo do Mellotron para pegar a comida e continuou tocando com uma das mãos e comendo o curry com a outra mão. O cara é maluco, né? É o gênio, né? É o talento, tudo bem, mas muito, muito extravagante mesmo. Mas isso aí, gente, quem conhece o mundo do rock, quem conhece os músicos de rock, não estou falando só do Yes, estou falando de todos. Nossa Senhora, tem um festival de histórias malucas, extravagantes, o que você quiser para você ouvir. Nossa, maluquices, inclusive muito piores do que isso aí, algumas até perigosas, e muita gente até sofreu algumas consequências em função dessas coisas meio loucas. Me parece uma coisa meio de criança, sabe? Quando você dá um pouquinho de liberdade para a criança começa a fazer um monte de besteira, e eles fizeram isso, inclusive financeiramente. Financeiramente, o Yes ganhou rios de dinheiro nessa época, e quando chegou no final dos anos, no meio dos anos 70, eles já estavam sem dinheiro, já estavam com dificuldade de custear um outro álbum. Quer dizer, isso, veja bem, aconteceu com quase todas as bandas de rock. Aconteceu com Pink Floyd, aconteceu com Emerson Lake and Palmer, aconteceu com Genesis, com quem vocês quiserem. Basta estudar, basta você pesquisar, você vai descobrir isso. Depois a gente vai gravar um videozinho contando um pouquinho também dessas outras bandas. Mas, nesse momento, Rick Wakeman. E aí, com a incompatibilidade deles era muito grande, e também na hora da criação, que é uma coisa engraçada. O Rick Wakeman participou intensamente da criação do Yes. Já no Frehley um pouquinho, apesar que o Frehley, eu realmente concordo, inclusive com o título, Frehley, é maravilhoso, porque é um disco frágil. Não é que ele seja fraco musicalmente ele é muito bom, mas você sente que a banda ainda não está entrosada. Tanto é que ali tem 4 composições longas que são dos 5 membros juntos, e também tem 5 faixas, uma de cada um, que naturalmente foi para preencher o álbum, né? Cumprir prazo, essas coisas todas. Então o Frehley foi um nome perfeito para esse primeiro álbum com Rick Wakeman. Aí o segundo álbum já foi o Close to the Edge, próximo do topo, Close to the Edge, próximo do topo. E realmente era. O álbum conseguiu juntar a banda, é um álbum realmente Yes, todo mundo junto, bem legal.
Mas o Rick Wakeman, que até gostou do Fresley, exibiu para uns amigos, executou, né? E aí o pessoal gostou, tal, mas quando foi o Close the Edge, ele foi bem categórico. Assim, olha, eu não entendo nada do que eu estou gravando. O que quer dizer que eu não entendo nada? Era a temática, os conceitos do Yes. E os conceitos do Yes realmente eram muito loucos, muito pirados, muito não sei o quê. Aí muita gente vai dizer, é droga, LSD, eu sei que tem sempre essas acusações, mas eu não atribuo a isso não, eu atribuo a uma linha que era tipo um culto entre eles, né? O Chris Square, o baixista, o Steve Hall, guitarrista, e o John Anderson, principalmente, o Bill Bruford um pouco menos, o Rick Wakeman quase nada. Mas o quase nada do Rick Wakeman é extraordinário, porque ele fez coisas fantásticas, tanto no Close to the Edge em estúdio, e mais ainda ao vivo, que é uma coisa que o Rick Wakeman crescia gigantescamente quando ele estava no palco. E isso era uma coisa, inclusive, que os outros músicos do Yes não gostavam muito, incomodavam um pouco o Rick Wakeman com aquela capa dele, né? Que depois eu vou contar a história da capa também. Aquela capa dele maravilhosa, toda brilhosa, lantejola, sei lá o que ele usava ali, um material. E ele brilhava demais, ele roubava a cena, aquele mar de teclados dele que ficava, né, rodeado de teclados, uma coisa realmente espetacular, e roubava um pouco a cena. E o Rick Wakeman também não se continha. O Rick Wakeman cumpria a partitura, aquela coisa toda, quando gravava em estúdio. Quando ele ia para o ao vivo, meu amigo, a mão dele estava sempre indo um pouco além do que a melodia pedia. Mas, é lógico, num equilíbrio, numa fusão com o resto da banda extraordinário. Muito proveniente das jam sessions que o Rick Wakeman adorava fazer, adorava participar nos bares e pubs londrinos, né, antes do Yes. Então ele era um músico assim com uma habilidade extraordinária. E um músico de palco, um músico que sempre gostou do palco. Tanto é que quando eles saíram em turnê, começaram as turnês, o Rick Wakeman se adaptou muito fácil às turnês, enquanto que o Bill Bruford, por exemplo, tinha dificuldade com aquilo ali, né? O Tony Kaye, o tecladista anterior, também tinha um pouco de dificuldade com isso, porque eles passavam a não ter vida própria, vida de família. Era aquelas coisas, aquelas turnês, e ficava aquela coisa meio encapsulada, né? Eles ali juntos o tempo todo, aí depois faziam um show, aí voltavam para dentro da cápsula, não sei o que, isso dali incomodava, e acabou incomodando até o próprio Rick Wakeman, que chegou a andar meio decepcionado com isso aí, mas isso depois, já está quando ele já estava fazendo apresentações do Tale from Topographic Ocean, que é o terceiro disco, né? Esse aqui, eu vou aproveitar para mostrar, esse aqui é o Yes Songs, é o disco ao vivo, famoso disco triplo do Yes, que foi da turnê de lançamento do Close to the Edge, tá? Esse aqui é o Close to the Edge, essa ediçãozinha linda aqui é a edição japonesa, né? Eu já mostrei aqui, mas vou mostrar de novo. É uma beleza essa edição, porque ela é uma edição que reproduz exatamente o álbum original, o LP original, o LP triplo original, que saiu em 73, tá? Essa edição japonesa é realmente um espetáculo, com essas imagens belíssimas do Roger Dean. Infelizmente, a edição nacional desse álbum não saiu desse jeito. Saiu em 3 envelopes, num saco plástico, e não tinha essas imagens aqui lindíssimas do Roger Dean, tá? Mas então, esse aqui foi o turnê de lançamento. E apareceram também vários outros problemas, né? Apareceram problemas, por exemplo, por causa do gigantismo. O Yes se tornou uma daquelas super bandas que precisava ser carregado em 3 caminhões articulados. Imagina, é uma maluquice, né? É um comboio com 6, como é que chama? Olha, meu Deus, aquela que se usa hoje em dia para fazer casa, eu esqueci agora o nome. Containers, tipo 6 containers, né? Um caminhão com 2 articulado, outro caminhão com 2, outro caminhão com 2. Então, maluquice, louquice mesmo. E quem carregava mais equipamento, até por causa do estilo, né? Que é o tecladista, é o Rick Wakeman, né? E aquilo ali começou até a incomodar um pouco, porque ele empilhava muitos teclados e havia muitos riscos elétricos, e de pane, e de choque, e de
queda, né? É uma maluquice. E, inclusive, foi uma curiosidade interessante, é que a própria mídia especializada em música, em rock e tal, começou a pressionar os fabricantes para criarem equipamentos, teclados, que conjugassem vários daqueles teclados que ele usava separadamente em um só, ou pelo menos em 2 ou 3, para diminuir o peso, o carregamento. Porque outra coisa também que eles tinham que carregar nos caminhões, quilômetros de cabos. Era muito cabo, gente. Era cabo para todos os equipamentos da banda. Microfones e amplificadores e caixas e, né, a ligação desses equipamentos todos era uma maluquice, né? Então isso aí, até por causa dessa campanha, e o John Anderson também pressionou, sugeriu ao Rick Wakeman que ele comprasse equipamentos mais novos sempre, de tal forma que ele conseguisse conjugar mais aqueles teclados todos, né? Eram 2 Minimoogs, Mellotron, Rapshaw, órgão Hammond C3, 2 pianos, era uma maluquice, né? E era basicamente o Rick Wakeman, né? Muito bom. Então isso tudo aí, né, é uma coisa complexa, né, e as turnês ficavam extremamente pesadas, cansativas, e eles tinham um exército praticamente de colaboradores para fazer isso tudo funcionar, né, era muita gente mesmo. Bom, agora eu vou falar de uma outra curiosidade, que é a capa do Rick Wakeman, que tem uma historinha pitoresca, bem interessante, com como surgiu a ideia da capa. Foi na turnê, se eu não me engano, ainda do Frehley, ou se não foi foi do Close to the Edge já, mas acho que foi do Frehley, que foi uma coincidência, né? Uma moça chamada Denise Guntrop, acho que é isso, ou Gundrop. Bom, enfim, e ela foi com uma amiga, porque ela ia sair com um dos técnicos de luz, se eu não me engano, do Rick Wakeman, depois do espetáculo, depois do show, eles iam sair e tal. E ela foi, e ela era design de moda, ela tinha feito uma capa preta para ela, muito bonita a capa, bacana mesmo, para ela usar, né, para assistir o show e tal. Só que quando ela chegou lá, estava meio quente, qualquer coisa desse tipo, ela foi e pendurou no vestiário a capa. Só que ela não se tocou que aquele vestiário lá é o vestiário dos músicos, né, porque ela estava acompanhando o técnico de luz, né. Muito bem, aí quando ela soube disso, o técnico falou para ela, não coloca lá não se junta com eles não, porque aqueles caras são meio ogros, né, os músicos, né? E realmente é um bando de garotos de 20 anos, meu amigo, realmente, ainda mais juntos, acaba não fazendo boa coisa. E ela teve que entrar lá depois para pegar a capa, muito sem jeito, tal. Ela foi lá pegar a capa meio na encolha, e quando ela ia saindo de fininho, o Rick Wakeman, pera, não vem não, vai não, um minuto, vem aqui. Aí ela foi, e o John Anderson também chegou, e se eu não me engano, o produtor do Brian Lane, que era o produtor do Yes, né? Depois virou produtor do Rick Wakeman também. O Brian Lane, e os três chegaram e disseram assim, mas que capa bonita, tal, como é que você fez? Aquela curiosidade toda. E aí o Rick Wakeman logo falou, você não quer fazer uma capa para mim, não? Porque é uma coisa que vai me ajudar, porque o Rick Wakeman não queria que todo mundo ficasse olhando para as mãos dele andando no teclado, ele que achava que a capa ia compor bem o personagem, né? O personagem, o Rick Wakeman, o mágico, né? Meio mágico, aquela coisa toda. E isso aí, meu amigo, acabou se tornando a marca, uma das marcas do Rick Wakeman. Aquele cabelo louro de, sei lá, 50 centímetros de comprimento, que ia quase na cintura dele, no auge da coisa, né? E aquela capa. E ela fez a capa, ia cobrar 200 libras, né? 200 libras, para ele se apresentar com a capa. A capa veio aquela famosa, talvez a mais famosa das capas, aquela capa toda prateada, que refletia todas as luzes do palco. Ficou um espetáculo, ficou realmente muito bacana. Se você procurar no YouTube aí, você vai encontrar esses shows gravados, que quase todos os shows, muitos desses shows eram gravados, né? Então ficou realmente sensacional. E aí aconteceu assim, ele ficou tão feliz que ele, em vez de dar 200 para ela, deu 300 libras para ela. Ela acabou o curso dela, logo depois, terminou o curso de design dela e foi para a Inglaterra. Não sei se com intenção ou não, mas ela não estava conseguindo uma colocação. E lá na Inglaterra, o Rick Wakeman procurou por ela. Olha, eu queria fazer uma outra capa assim e tal. E aí ela concordou e veio a segunda capa. Aí eu não vou ter certeza, mas eu acho que foi uma capa dourada. Uma capa dourada que ele usou para, não sei se foi para as 6 esposas, ou então para ainda para o Close to the Edge, enfim. A capa dourada que também ficou um espetáculo.
Posteriormente veio o lançamento deste álbum aqui, que eu acho extraordinária. A crítica torce o nariz e muito fã também aí concorda com a crítica, embarcou nessa onda. Mas esse álbum para mim aqui é excelente. Esse álbum aqui é o Edge, entendeu? Se o Close era To The Edge, esse aqui é o Edge. Esse álbum aqui para mim é espetacular, muito bom mesmo. E o Rick Wakeman, apesar de não entender nada da música do Yes, dos temas, da temática do Yes, ele sem entender nada, ele ajudou a compor isso aqui, gente. Isso é um espetáculo. Espetáculo. Essa ediçãozinha também é uma ediçãozinha japonesa, tá? Que também... Vou abrir aqui porque tem que mostrar, né? Essa ediçãozinha aqui reproduz o álbum, o LP original, que saiu em 1974. Também com capa do genial Roger Dean. Roger Dean, sempre fazendo as capas mais bonitas do mundo pro Yes. Ele fez para outras bandas também, né? Mas pro Yes é que ele contribuiu muito. Nessa época o Yes estava cheio da grana, podia bancar qualquer artista para fazer isso aqui para ele. Enfim, aí logo depois veio essa capa, que foi aquela capa que tinha uns tons imitando, assim, né? Fazendo uma referência ao oceano. Tale from Topographic Ocean. Então, buscando uma tonalidade assim, imitando o mar, azuis, verdes, dourados, umas coisas assim, e ficou também muito boa. E, se eu não me engano, a quarta capa é a capa que não deu certo. Por quê? Foi quando ele foi lançar o No Earthly Connection. Não está aqui comigo agora o No Earthly Connection. Mas quando foi lançar o No Earthly Connection, ele queria uma capa que lembrasse aquelas coisas, né? De extraterrestres, pirâmides e outras coisas, outros fenômenos não explicados. Triângulo das Bermudas, que é o tema do No Earthly Connection. Aliás, é um álbum excelente. Também meio subvalorizado aí pela crítica e por alguns fãs e tal. Não concordo nem um pouquinho. Acho que o No Earthly Connection está no mesmo nível dos três anteriores, das 6 esposas, do Viagem na Terra e o Rei Arthur, tá? No Earthly Connection é o seguinte, tá? E também ainda vou botar aqui o Criminal Records, toda essa época aí, para mim, esses álbuns, esses 5 álbuns aí são extraordinários. No meio aí teve o Listomania, que eu acho fraco, meio trilha sonora de filme, né? Sempre fica um pouco mais amarrado. E o White Rock também é trilha sonora e também ficou um pouquinho mais amarrado. E é um disco muito mais eletrônico, mais eletrificado, teclados, muito teclado, muito sintetizador, né? Eu não sei se é bem o melhor do Rick Wakeman. Eu gosto com o Rick Wakeman fazer aquela fusão incrível entre o acústico e o eletrônico, né? Muito bem. Então, chegamos aí ao momento em que o Rick Wakeman já estava ficando meio impaciente com o que ele estava vivendo, já estava ficando meio insatisfeito e também por causa da fofoca, porque a imprensa não dava perdão. E ficava o tempo todo especulando que o Rick Wakeman ia deixar a banda. O Rick Wakeman vai deixar a banda, o Rick Wakeman vai deixar a banda, não sei o quê. E isso começou a incomodar demais o Rick Wakeman. Ele disse até que chegou um momento em que ele chegava no hotel, né? Depois de show, ou quando chegava de viagem, e aí todos os músicos naturalmente ligavam para as suas esposas, namoradas, etc. E todo mundo, todas elas perguntavam para ele, para os outros, né? Tá tudo bem, foi bem, como é que foi o show, a viagem, não sei o que e tal. Pro Rick Wakeman, a mulher dele ligou para ele. Ela estava grávida, inclusive, já estava para nascer o primeiro filho, né? O Oliver. E aí ligou para ele, e aí, você vai deixar o Yes? Foi a primeira frase dela para ele. Aquilo estava irritando muito ele. E ele não tinha plano nenhum para deixar o Yes. Só que se espalhou, né? Aquela informação de que, primeiro, ele não tinha uma integração pessoal boa com a banda. Era uma coisa meio difícil, né? Por causa da personalidade deles, e a do Rick Wakeman, e o estilo de vida. Também aquela questão de que ele estava gravando disco solo. Ele gravou, nesse período, ele gravou primeiro As 6 Esposas e depois o Viagem ao Centro da Terra, que saiu no mesmo ano que o Tale from Topographic Ocean, né? E, de certa forma, roubou um pouco do brilho do Yes, porque o Viagem na Terra fez um sucesso, assim, absurdo, né? E aí isso também incomodava, né? E também aquela questão do Rick Wakeman dizer que ele não entendia bem os conceitos musicais do Yes. Mas, continuo dizendo, sem entender os conceitos do Yes, ele fez um espetáculo
em Close to the Edge e no Telephone Topographic Ocean, e no palco, então, ele era um gigante, era um monstro, né? E além de também ter essa guerrinha de ego ali, principalmente no palco, né? Que o Rick Wakeman brilhava muito, chamava muita atenção, tal. Ele é aquele mar de teclados dele. Tanto é que, se você for reparar nesse álbum aqui, no Yes Songs, que aqui tem uma, se eu não me engano, no disco, no antigo era o disco 2, no volume 2, no segundo álbum, vem primeiro Mood for a Day, e depois, logo depois, que é uma música basicamente de violão, né, do Steve Howe e do John Anderson, e o John Anderson displicentemente, assim, como se, não me lembrei, agora eu me lembrei, ele virou e falou assim, Mr. Rick Wakeman on the keyboards. Ou seja, o senhor Rick Wakeman nos teclados. Como se, sabe, não fosse nada demais. De repente ele lembrou tal. Se vocês repararem na fala do John Anderson, é bem isso que ele diz. Parece uma coisa assim, meio... não tem tanta importância assim. E o Rick Wakeman simplesmente torturou os teclados nesse minuto, que ele faz um trecho, ele toca pequenos trechos do As Seis Esposas de Henrique VIII, que ainda estava para ser lançado aqui, porque esse álbum é de 73, essa turnê, esse álbum de 73, a mesma época do As Seis Esposas de Henrique VIII. Já o Viagem na Terra é mais ou menos do mesmo ano que o Telephone Topographic Ocean, né? Então tudo isso aí foi indo e foi minando o relacionamento, até que chegou um momento em que não dava mais para continuar, tá? Então eu queria aqui mais ou menos traçar esse período. Se eu esqueci de falar alguma coisa, eu tenho que de vez em quando dar uma olhada na listinha. Já contei da capa, já falei da bebida, muito bem. Então, basicamente... bom, tem mais uma extravagância que eu tenho que contar, lógico, que o Rick Wakeman era fanático. É fanático por futebol. Futebol, que nós chamamos de futebol brasileiro, mas que na verdade nasceu na Inglaterra, né? O futebol inglês. E ele era fã, absurdamente fã. E de um time que não tinha a menor expressão na Grã-Bretanha, na Inglaterra não tinha. Era um time da 4ª divisão. Eu nem sei se no Brasil tem 4ª divisão, deve ter. O Brasil também tem time de futebol. Que era o Brentford. O Brentford era o time da 4ª divisão, que o Rick Wakeman era apaixonado desde que criança, e depois ele quis botar até num álbum desses aqui, não sei se foi no Yes Songs, acho que foi no Yes Songs, que ele quis botar uma foto do símbolo do time, mas o time não concordou. Olha que coisa engraçada, o time não concordou. E depois se arrependeu muito, né? Porque isso poderia ter alavancado muito o time. Mas o Rick Wakeman fez muito mais. Eu não sei se ele chegou a comprar o time, isso eu não me lembro. Mas eu sei que ele financiou o time durante um bom tempo. Porque nessa época, todos eles estavam nadando em dinheiro. Estavam com muita grana mesmo, né? Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, em que eu vou dar continuidade nessa... Eu estou contando aqui mais ou menos de 71 até 74, mais ou menos. E aí depois a gente dá continuidade falando do restante da carreira do Rick Wakeman, com mais passagens também pelo Yes, né? Então fica no canal, tá bom? Se inscreve no canal e deixa seu like, porque isso aqui impulsiona a gente, dá vontade de continuar bater esse papo aqui, contar umas histórias aí sobre músicos de rock, bandas de rock, falando também, como vocês sabem, que o nosso canal também fala sobre quadrinhos, também fala sobre cinema, né, filme, porque também é uma coisa que... São 3 coisas que eu acho que praticamente todo mundo gosta, né? Rock, cinema e quadrinhos. Até a próxima.